O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou a pressão sobre a Rússia e fez do país o mais novo alvo dessa nova fase do tarifaço. Trump ameaça usar medidas tarifárias contra o país de Vladimir Putin, caso Moscou não negocie o fim da guerra na Ucrânia em até 50 dias. A nossa correspondente Luísa Maiana traz os detalhes direto de Washington. Olá a todos, é exatamente isso. O presidente Donald Trump subiu o tom em relação à Rússia, ameaçando aí aplicar tarifas de até 100% para todos os parceiros comerciais da Rússia. A expectativa do presidente Donald Trump é isolar o país, pressionando-o, portanto, para que finalmente nos próximos 50 dias Rússia e Ucrânia possam entrar num acordo de cessar-fogo. Mas claro que esse anúncio do presidente gerou muito questionamento, muitas dúvidas. São tarifas acumulativas? Não são? São tarifas apenas para os parceiros comerciais, apenas para os países membros dos BRICS? São alíquotas também, essa alíquota é direcionada para a Rússia. Isso aí a gente tem que acompanhar, a gente continua acompanhando para trazer para você que acompanha aqui a gente mais informações e mais detalhes. Eu cheguei a conversar com uma especialista, ela que acompanha diariamente os bastidores do mercado financeiro, é especialista em finanças e também em investimentos, a Luciane Quedo. E ela estava me explicando o seguinte: olha, Louise, ela até me mandou uma mensagem e falou o seguinte: olha, existe uma lógica de barganha geopolítica aí nessa história. Trump usa as tarifas para gerar um conflito ou uma sensação de conflito iminente e depois se apresenta como líder capaz de resolver o problema. Ou seja, ele gera o problema e depois ele protagonizando ali, assumindo o papel de herói de um problema que ele mesmo causou, segundo a nossa especialista. É uma tática clássica que lembra muito aquela expressão popular, colocar o bode na sala para depois tirá-lo. Ou seja, as tarifas são menos sobre proteger e mais sobre negociar a partir do incômodo que elas causam. Veja só esse comentário da nossa especialista, que explica muito do que o presidente Donald Trump tem feito. E, de fato, a gente percebe que ele aplica essas tarifas, depois acaba voltando atrás. Claro que a gente tem que ficar de olho nessas informações, porque se tratando do presidente Donald Trump, o jogo pode virar a qualquer momento. Depois desse encontro do presidente com o secretário-geral da OTAN, em que o presidente anunciou aí essas tarifas de 100%, o presidente Trump conversou também com o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia. Na sequência, Zelensky fez a seguinte postagem: obrigado pela disposição de apoiar a Ucrânia e continuar trabalhando juntos para impedir assassinatos. Os impactos dessas tarifas a gente sabe que acaba caindo no colo do consumidor. Quem diz isso não é a Louise, não é o Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Quem diz isso são justamente as pesquisas. No início do mês, por exemplo, a gente viu aí uma pesquisa da Goldman Sachs mostrando que 70% dos efeitos das tarifas vão ser sentidos justamente pelo consumidor, que vai sofrer aí com preços mais altos em vários setores. A gente está falando aí do setor de vestuário, automobilístico, alimentação, farmacêutico. Então, isso de fato gera uma grande preocupação. Hoje a gente também tem uma expectativa muito grande em relação aos dados da inflação. Isso vai traçar a estratégia do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. A gente tem falado aqui corriqueiramente sobre o pedido de Donald Trump a respeito do corte da taxa de juros aqui nos Estados Unidos. Os números da inflação influencia e muito na decisão do Fed. Então, hoje a gente tem esse olhar fixo sobre esses números e, claro, que a gente segue acompanhando todas as informações. Nesse momento em que o presidente Donald Trump anuncia essas tarifas, como eu cheguei a dizer, ele estava acompanhado do secretário-geral da OTAN. Foi nesse momento, durante esse diálogo, que ele anunciou essa possível tarifa de 100%. Vamos acompanhar, portanto, o que disse o presidente Trump. Esses países europeus, vejam, nós temos um oceano entre a gente. Não é justo que façamos o que fizemos, porque durante o governo Biden pagamos cerca de 3,5 vezes mais do que eles. Mandamos 350 bilhões de dólares para a Ucrânia. Não recebemos nada por isso. E os países europeus, 100 bilhões.
Isso é uma questão significativa. Tem vários líderes empresariais aqui. Vocês entendem que eles eram melhores negociadores do que o nosso presidente era. Esperamos que a guerra termine. Ao final de 50 dias, se não tivermos um acordo, não temos escolha a não ser aplicar tarifas secundárias, que são bastante duras, o que não queremos ter de fazer. Mas vamos ver o que acontece. Várias vezes achávamos que tínhamos chegado a um acordo com o Putin. Eu chegava em casa e dizia: primeira-dama, tive uma conversa maravilhosa com Vladimir. Acho que já finalizamos. E ela me dizia: que estranho, porque eles acabaram de bombardear um asilo. O quê? Não gostamos disso. We don't like that. E Mariana Almeida está de volta ao Agora, depois de 10 dias de descanso. Se energizou? Deu para aproveitar um pouquinho esta folga, Mariana Almeida? Deu bom sim, dia. Bom dia, mas saudades aqui de todo mundo que nos acompanha do Agora, de você. Bom, seja bem-vinda de volta novamente aqui ao Agora. Muito bem, estou aqui para ficar. Prepara a garganta, porque durante a sua ausência, Donald Trump tumultuou bastante. Ouvi dizer, eu combinei com ele para ele dar uma tumultuada enquanto eu estivesse por fora, para dar tempo de pensar um pouquinho. Tá certo, e a gente já está vendo aí que agora o alvo é a Rússia. Então, Donald Trump está ameaçando em 100% de tarifas para Moscou, caso não paralise a guerra na Ucrânia, mas deu 50 dias de prazo. Esticou um pouquinho a corda e Donald Trump, desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele tenta fazer com que Vladimir Putin consiga ou aceite um cessar-fogo ali com a Ucrânia, Maria Almeida. Pois é, Eric. Olha, primeiro assim, a gente tem um novo prazo, né? A gente está sempre trabalhando com os prazos. Passam os 90 dias, agora temos 50 dias associado à guerra da Ucrânia. Mas vamos lembrar que com relação ao Vladimir Putin, o Donald Trump teve relações dúbias. Sempre disse que sim, que ia terminar essa guerra no dia seguinte, inclusive, que assumisse a Casa Branca, mas as estratégias foram mudando, sendo mais ofensivos contra a Rússia e menos ofensivos, e focando mais também o foco na Ucrânia. Vamos lembrar que ele chegou a suspender parte importante do apoio, da declaração de apoio à Ucrânia, e é o apoio americano que consegue, do ponto de vista militar, realmente sustentar em uma contraofensiva em relação à Rússia. Então, a dúvida agora é que temos um capítulo novo, onde parece que ele vai voltar aí à sua frente contra a Rússia, mas usando por hora uma tática que é a tática comercial, que já está um pouco requentada. Por que requentada? Porque já existem diversas sanções em relação à Rússia e um tarifaço de 100%, por exemplo, muda pouco atualmente a situação comercial mais ampla, a menos que ele seja aplicado também indiretamente, que é o que ele também tem levantado. Ou seja, pensando nos parceiros comerciais da Rússia e fazendo uma triangulação para tentar de fato afetar. Quem é o principal parceiro comercial da Rússia que não tem ainda nenhuma sanção explícita contra ela e que poderia ser afetado? China. China é o principal parceiro comercial da Rússia, que a gente já viu que teve um capítulo longo de debates do ponto de vista tarifário e que até agora é o principal acordo que foi alcançado do ponto de vista da questão tarifária com os Estados Unidos. Acordo esse que tem dúvidas, que tem questões, mas que basicamente estabeleceu algum tipo de estabilidade aí em relação ao comércio internacional. Então, no caso aqui, tem a questão da guerra e ele tentando se posicionar aí de novo como alguém que quer se comprometer, mas por outro lado, o risco real pode ser abrir de novo essa tensão do ponto de vista chinês, caso isso venha acontecer. Tem muita água com certeza para rolar e muita diferença ainda para saber se... Porque ele tem esse tom que a gente até viu na reportagem, né? De parecer que quer negociar com o Vladimir Putin, de ficar quase chateado porque o Putin não está ali garantindo. Então, na verdade, vamos ver qual que é o próximo passo, que talvez não seja da Casa Branca, mas de Putin. Vamos ver como ele reage a essa fala e em que medida que esse campo aí do diálogo, da fala de Trump vai ou não vai mexer com os ânimos e com a amizade desses dois líderes. Sabe como ele recebeu a ameaça de Donald Trump da tarifa? Bombardeando a Ucrânia. Fez mais um bombardeio assim que recebeu a notícia. A Rússia estava bombardeando a Ucrânia. E aqui, viu, Mariana Almeida, no Brasil, o tarifaço de Trump continua no radar sendo o foco, porque o presidente Lula assinou o decreto que regulamenta a lei de reciprocidade. De acordo com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o governo federal está dialogando com a iniciativa privada para desenvolver uma estratégia de resposta ao tarifaço. Por isso eu vou a Brasília agora, ao vivo, com a nossa repórter Fernanda Sete, que já está chegando ao Agora. Bom dia, Fernanda.
Ô Fernanda, hoje já começam as primeiras reuniões, né, entre o Palácio do Planalto e os setores produtivos, e essa reunião vai ser dividida em duas, né? Serão 2 grupos, não é isso? Seja bem-vinda ao Agora. É isso mesmo, Eric Klein, muito obrigada. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, segunda-feira foi de muito trabalho aqui em Brasília. O presidente Lula assinou o decreto que regulamenta a lei da reciprocidade econômica, que autoriza, né, o Brasil a retaliar não somente os Estados Unidos, mas qualquer país ou bloco que imponham barreiras comerciais unilaterais ao Brasil. Inclusive, o decreto já foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União. O decreto já foi publicado, ou seja, o Brasil agora já tem mais uma carta na manga. A princípio, né? O primeiro passo será continuar com as negociações com os Estados Unidos, com o diálogo mais cauteloso, mas já foi publicado nesta terça-feira o decreto, né, que regulamenta a lei da reciprocidade econômica, lembrando que foi aprovado pelo Congresso Nacional em maio deste ano. Mas a medida, de fato, só será aplicada se caso nada seja resolvido até o dia 1º de agosto, que é a data que essa tarifa de 50% entra em vigor. Além disso, né, o governo também formalizou a criação de um comitê, de um grupo de trabalho que inicia hoje, na terça-feira, as suas primeiras reuniões, a primeira rodada de reuniões, né? A primeira acontece hoje, terça-feira, às 10 horas da manhã, com o setor da indústria, e na parte da tarde, por volta das 15 horas, com o setor do agronegócio brasileiro. Então, esse grupo, né, de trabalho, esse comitê que será comandado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, inicia essa rodada de reuniões, esse comitê, esse grupo que será composto por empresários e também integrantes do governo. Quem vai fazer parte desse comitê é o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, que será o coordenador que vai comandar aí este grupo, e também o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A expectativa é que a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também faça parte aí desse grupo, né, desse comitê. Então, a expectativa para essa terça-feira é de muito trabalho. Como eu falei, a primeira rodada de reuniões acontece hoje. É um momento aí, esse grupo vai servir, né, para que tanto os empresários do setor produtivo, né, representantes do setor produtivo, juntamente com integrantes do governo, possam encontrar estratégias de negociação com os Estados Unidos e, claro, né, buscar aí novos mercados. Então, como eu falei, essa primeira reunião do grupo de trabalho está marcada a primeira para as 10 horas da manhã no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e vai contar com a presença de representantes, né, da indústria, como da aviação, do aço, alumínio, celulose, máquinas, calçados, móveis e autopeças. Já a reunião que acontece à tarde com representantes, né, do setor agropecuário brasileiro vai contar aí com representantes dos setores de carne, né, que caso a tarifa entre em vigor será bastante impactado, do suco de laranja, pescado, couro, frutas, dentre outros. Além disso, né, a expectativa também é que o Geraldo Alckmin, né, o coordenador desse grupo, desse comitê, ele se reúna também com esses empresários em outros dias, no decorrer da semana. Mas hoje, terça-feira, é a primeira rodada dessa reunião, já que o comitê foi criado ontem, né, com a assinatura do presidente Lula. Mas, além disso, Klein, vale a gente ressaltar também que representantes da indústria brasileiras, né, estão defendendo junto ao governo o adiamento para que a tarifa não entre em vigor no dia 1º de agosto, mas que haja aí um adiamento mínimo, digamos assim, de 90 dias. Essa é a solicitação, né, do setor da indústria junto ao governo. Mas o vice-presidente Geraldo Alckmin, que vai comandar aí esse grupo, já afirmou que não houve nenhuma solicitação formal junto aos Estados Unidos solicitando esse adiamento e também ou solicitando uma redução das alíquotas, né? Porque o setor produtivo também vem
conversando com o governo para que o governo negocie com os Estados Unidos para reduzir essa alíquota de 50%. Mas o vice-presidente Geraldo Alckmin já afirmou, né, que não houve essa negociação, pelo menos por enquanto, com os Estados Unidos para adiar esse prazo para 90 dias e nem para a redução das alíquotas. Nós separamos um trechinho da fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o coordenador desse grupo de trabalho, onde ele afirma, né, que apesar da solicitação, né, do setor produtivo para esse adiamento de 90 dias e até para a redução da alíquota de 50%, ainda essa negociação não foi feita junto com os Estados Unidos. Ele afirmou que houve, né, uma solicitação feita lá em maio, mas que ainda não obteve resposta dos Estados Unidos. Vamos conferir a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin. Não, a mim não procurou. Eu não vejo nenhum problema que haja reunião, enfim, vejo nenhum problema nisso. É importante destacar que nós já víamos fazendo um diálogo. Eu estive, através de videoconferência, com o Howard Lutnick e com o embaixador Greer, os dois juntos, que é do USTR. Depois, as conversas continuaram. Aí, no dia 16 de maio, foi encaminhado, até em caráter confidencial, uma proposta para os Estados Unidos de negociação, que não foi respondida ainda. Isso foi feito no dia 16 de maio. E até sexta-feira, antes do anúncio, sem ser essa sexta, a outra sexta-feira estava tendo reunião no nível técnico. O governo não pediu nenhuma prorrogação de prazo e não fez nenhuma proposta sobre alíquota, sobre percentual. O que nós estamos fazendo é ouvindo os setores mais envolvidos, para o setor privado também participar e se mobilizar também com seus congêneres e parceiros nos Estados Unidos, porque você está vendendo para uma empresa americana, para você fazer essa articulação também, e o governo também o fará. A responsabilidade é todo o empenho em rever essa questão. Primeiro, porque ela é totalmente inadequada. O Brasil não tem superávit com os Estados Unidos. Aliás, o contrário. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8, a tarifa é zero. É o que se chama de ex-tarifário. Então, nós vamos trabalhar junto com a iniciativa privada. Mariana Almeida, nós temos observado e trazido até aqui no Agora que o comprador norte-americano ele está muito cauteloso e temeroso em relação aos produtos brasileiros de já chegarem aos Estados Unidos com uma nova tarifa e tem afetado já alguns setores antes mesmo da taxa de 50% entrar em vigor no dia 1º de agosto. Então a gente trouxe aqui a indústria de pescado, teve aí a suspensão de remessa de cargas, o setor de frutas, o de carne também preocupado. Então assim, é uma questão que precisa solucionar rápido, porque senão pode afetar diretamente, inclusive, o PIB brasileiro, né? Não, sem dúvida, Cláudio. Acho que tem um efeito que Donald Trump coloca na economia mundial, mas agora no caso brasileiro isso está ficando muito visível, que é uma grande insegurança que pode começar a mudar as tomadas de decisão dos agentes econômicos em definitivo. Quer dizer, tem um efeito para agora, que é essa cautela, esse risco de PIB imediato sendo alterado, mas o segundo passo é assim, o quanto é possível confiar? Suponhamos que Donald Trump volte atrás, que não seria a primeira vez, e que não fique 50% a partir do 1º de agosto. Mas fato é que ele tem esse zigue-zague, ele cria esse mal-estar que, como você disse, de alguma maneira afetam já embarques, tomadas de decisão do ponto de vista dos compradores. Então, a incerteza nesse nível, que é um nível muito alto, porque é diretamente associado ao preço e às margens, ou seja, quando eu penso em tarifa, significa colocar um valor adicional que alguém vai ter que pagar, ou consumidor, ou com base nas taxas de lucro, seja de quem está importando, seja de quem está exportando.
exportando. Então, é um fator que influencia diretamente o retorno, portanto, a tomada de decisão. Se isso pode acontecer a qualquer momento, de maneira arbitrária e descolada de um racional econômico que a gente pode tentar prever, que racional é esse? Caso exista, por exemplo, o déficit do país em relação aos Estados Unidos, que é os Estados Unidos sendo deficitário, que seria uma das lógicas, né, que Donald Trump tentou provocar, mas não é isso, não é esse o caso brasileiro. Tem produtos, inclusive, que os Estados Unidos nem produz, como é o caso do café, que a gente também já falou por aqui. Então, a falta de racionalidade dificulta a previsibilidade num fator que vai diretamente sobre rentabilidade, como eu estava dizendo, portanto, muda toda a regra do jogo. Me parece que vai ter uma análise que é o que acontece para passar por essa dúvida, mas tem um segundo ponto que é o mercado norte-americano e as relações comerciais mudaram para sempre. A instabilidade faz parte e quem joga e trabalha muito nesse contexto vai ter que, de novo, pensar mais em diversificar, em alterar a sua relação com o exterior e reorganizar a sua forma de pensar as decisões daqui para o futuro. E essa tarifa de 50%, eu estava falando que pode afetar o PIB, pode ter uma queda de entre 0,4% e 0,5% do PIB brasileiro e uma queda ainda, uma redução de cerca de 9 bilhões e meio de dólares na balança comercial brasileira. São números expressivos que isso precisa ser equalizado. Sim, aí tem que ver um pouco, tem um conjunto de efeitos em cadeia que a gente não tem como prever, que são as tomadas de decisão de cada um dos agentes. A gente faz simulação, né? Os economistas tentam fazer alguma previsibilidade, simulam, e esses dados estão chegando, inclusive de vários agentes econômicos, com uma previsão que costuma acertar mais no curto prazo, ou seja, esse impacto no PIB é possível que ele aconteça, mas, de novo, como que as cadeias se reorganizam? Quais são as alternativas, seja de enviar produção adicional, seja de trazer daquilo que a gente importa de outros países para dentro para o processo produtivo nacional. Então, essa reorganização de cadeias é mais sutil, demora um pouco mais e depende da capacidade de negociação. O governo está entrando junto com os empresários nesse sentido, o que pode ser positivo, para talvez acomodar. Outra coisa que a gente sempre fala aqui, em situações como essa de crise, ter algum tempo, ter algum fôlego é positivo, porque essas acomodações conseguem ser um pouco mais dialogadas e com isso reduzir o efeito mais imediato e eventualmente explosivo que pode ter. Então, sim, provavelmente o PIB é afetado, por quê? Porque vende-se menos, por quê? Porque está mais caro vender lá para os Estados Unidos, um parceiro importante. No médio prazo vai ter alguma reorganização e aí tem que entender um pouquinho setor a setor quais as possibilidades. Legal. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso site para ver o que é destaque, Mariana Almeida. Olha lá, as tarifas de Trump contra o Brasil dificilmente serão aplicadas, diz a UBS, apesar da ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre todas as importações brasileiras. O UBS considera improvável que a medida seja aplicada. Em relatório enviado na última semana, o banco afirma que existem entraves legais e pouca base econômica para justificar a tarifa, reduzindo as chances dela sair do papel. Achamos difícil justificar o uso da lei dos poderes econômicos de emergência internacional, dado que os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil, diz o UBS. Esse foi o destaque do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Acesse www.timesbrasil.com.br. Aqui na TV são 15 horas diárias de jornalismo de negócios com conteúdo inédito. E você também pode acompanhar nossa programação completa ao vivo de segunda a sexta no YouTube. Acesse o nosso canal e as redes sociais @otimesbrasil.